Som. Todos ouvindo aí? Bem. Graça e paz sejam com todos, irmãos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Irmão Walter, eu tenho uma cirurgia, ele acabou não podendo ir, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Não deu certo, mas Deus sabe o que é melhor aí. No tempo certo estará indo aí com a graça de Deus. Estou aqui para trazer a mensagem do nosso Deus. E antes de nós lermos o texto, quero estar orando com todos os irmãos. Vamos orar, os irmãos permaneçam em comunhão. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, graças Te damos por esta comunhão, pelos louvores entoados a Ti, pela adoração a Ti, Senhor. E também pedimos a Deus que Tu nos dê graça, ó Pai, para que possamos transmitir a Tua santa e eterna palavra, e que nada venha do homem, Pai, mas que venha somente do Espírito Santo do Senhor a falar aos nossos corações, Pai. Palavra às vezes nos confronta, mas precisamos ouvir e corrigir aquilo que precisamos, ó Pai. Estamos aqui para Te bendizer, para glorificar e Te exaltar, ó Pai. Neste momento, continue conosco e continue agindo na vida de cada pessoa e cada irmão que não pôde estar aqui conosco, ó Pai. Interceda na vida deles. Temos irmãos que estão enfermos, irmãos que têm causas difíceis, mas para o Senhor tudo pode se tornar fácil quando Tu queres, ó Pai. Nos ajuda neste momento, em nome de Jesus oramos, amém. Queridos irmãos, hoje vamos ler a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Paulo aos Romanos. Vamos ler o versículo 1 e 2. Nós vamos ler, eu quero fazer a leitura depois em outra tradução aqui. Um pouco diferente das que os irmãos estão acostumados. Todos encontraram? Digam amém. Então assim diz a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Agora eu quero estar lendo, os irmãos só me acompanhem, vão ver que é um pouquinho diferente. Vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável a Ele. Amém? Muito bem, meus queridos. Lemos aqui o culto, racional. O que é o culto racional? Queridos irmãos, nós temos aprendido, segundo a tradição e o costume de homens, que o culto racional é um culto inteligente, um culto com raciocínio. Em segundo lugar é assim, mas esse não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo de uma outra forma de culto. Nós fomos acostumados pela religião ter ordem no culto. O que veio para nós? O que é um culto racional? Imaginamos o quê? Todo mundo, cantamos o hino, temos a sessão agora da palavra, temos a sessão para as crianças, temos a ordem, os músicos, mas tudo isso não é este culto que a palavra está dizendo. Isso é um costume que aprendemos. Então, o culto verdadeiro, o culto racional,
é o culto com o sacrifício de si mesmo, que Cristo tornou todo sacrifício de animais obsoleto, mas sempre há lugar para o culto prestado por corações obedientes. Então, o culto racional é aquele culto que é com uma pessoa com um coração obediente. Ele fala: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, no hino aqui foi falado, foi cantado, né? Pelo sangue do meu Redentor, em nada eu ponho a minha fé, mas pelo sangue do meu Redentor. E aqui o que ele está falando? Falando do sacrifício, um sacrifício vivo, um sacrifício remidor, o hino disse. Então, o culto racional é um culto prestado para corações obedientes. E agora, em primeiro lugar, culto racional tem a ver com conversão e não com a razão humana, como eu já coloquei aqui. O culto racional é o culto que tem uma verdadeira conversão em Cristo Jesus, e não esta razão humana. Agora, não podemos esquecer, antes que os irmãos fiquem pensando, pois é, mas o nosso culto não é um culto inteligente? Deve ser. Então, irmão, não precisamos obedecer nada? Não, precisamos obedecer, precisamos ter ordem, não podemos fazer esta bagunça que muitas vezes tem distorcido o verdadeiro evangelho. Mas o culto verdadeiro tem a ver com conversão verdadeira. Quem verdadeiramente é convertido presta um culto racional a Deus, por mais ignorante que seja essa pessoa. Quem é verdadeiramente convertido vai prestar um culto racional a Deus, por mais ignorante que seja, no conhecimento. Agora, a pessoa que não é verdadeiramente convertida, ela não presta um culto racional. Por mais culto e refinado que seja essa pessoa, pelo melhor estudo que esta pessoa tenha, ele não vai prestar um culto verdadeiro a Deus. Então, o culto racional é aquele que você oferece o seu corpo verdadeiramente ao Salvador, como sacrifício vivo. Então, não adianta ser um intelectual, ter um conhecimento pleno das Escrituras e o coração não é verdadeiro, não é honesto. Então, isso não é um culto racional. Agora, o que significa? Eu tirei aqui do dicionário. Culto significa serviço prestado por pagamento, por qualquer serviço ou ministração e serviço de Deus. Então, isso é um culto. É o serviço prestado por um pagamento a Deus, a ministração a nosso Deus. Então, estamos ministrando, prestando um culto ao Senhor. E o sacrifício na Bíblia significa o quê? Representa a oferta de valor a Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é um dos pilares da nossa fé cristã. Então, o sacrifício, temos exemplo de Jesus, que é o sacrifício verdadeiro, que é o pilar da nossa fé. Simbolizando o quê? A redenção, o perdão, que pagou pelos pecados de toda a humanidade. Então, isto é um sacrifício, é a entrega total de si mesmo a Deus e serviço aos outros. Não somente a Deus, mas quando nós passamos a ser servos de Deus, somos servos uns dos outros. Então, isto é o que significa o sacrifício. Agora, queridos irmãos, no Antigo Testamento, vemos que o sacrifício, o que era? O sacrifício era sempre aquilo que morria. O sacrifício no Antigo Testamento sempre é o que morre, sempre é aquele que se dá mal. Não é? Porque ele chega vivo para ir para o altar, mas ele acaba morrendo. Então ele sempre morre. Agora, o centro da fé judaica não era obediência. O centro da fé judaica, no contexto judaico do Antigo Testamento, o centro ali é o sacrifício. Tudo girava em torno dele. Eles faziam um sacrifício para quê? Para fazer expiação pelos pecados. Este era o centro da fé judaica. Para nós cristãos é de uma forma diferente. Mas é o sacrifício. O nosso sacrifício apresentando a Deus. Que Cristo fez por nós. Então,
Quando no Novo Testamento Jesus Cristo inicia o seu ministério, o que acontece? Eles mudaram, os religiosos da época mudaram toda a estrutura da fé judaica. Por quê? Porque depois do exílio babilônico, que é onde eles ficaram 70 anos presos lá, e isso foi em 538 a.C., podemos ver em Jeremias, podemos ver em Daniel, também em Esdras. Depois do exílio babilônico, o que aconteceu? A religião transformou a lógica do sacrifício no quê? Em obediência, em religiosidade, querendo que o povo cumprisse as ordenanças dos homens para que pudessem oferecer sacrifício. Mas nós não somos salvos pela obediência. Se fosse assim, seria por obra, seria por mérito. Então aquele que é mais obediente, esse alcançará a salvação. E aquele que é desobediente? Então daí, o que Cristo fez não tem valor nenhum. Então os religiosos da época mudaram a lógica, passaram do sacrifício para a obediência. E após a reconstrução do templo, começou a vir outros tipos de formas de cultuar a Deus. E era um culto totalmente diferente do nosso. Então isto não é a fé bíblica. Isso não tem nada a ver com a fé bíblica que está na palavra de Deus. Isso é coisa de religiosos, que instituíram vários rituais, achando aquilo que convinha para trazer para o culto. Agora, em nossos tempos, também assim, né? Muitas vezes, vemos igrejas e pessoas, e até mesmo nós, devemos ter cuidado, para não nos tornarmos hipócritas, querendo instituir regras, trocando as regras pelo sacrifício. E assim acontece. Não é o nosso caso, louvado seja Deus por isso, mas sabemos que há muitas religiões aí, pseudo-religiões, que estão distorcendo a palavra de Deus. Eles têm enganado o povo. Então, nos tempos ali, eles mudaram, vieram trazendo. Lá em Êxodo 29:15, foi dada uma ordem sobre o sacrifício. Então ali ele está instruindo como seria todo aquele ritual. Mas para eles, para nós é diferente. Só que as pessoas de hoje, o que acontece? Olham para o Velho Testamento e querem colocar no Novo. Hoje temos igrejas pensando que o altar é aqui na frente. Pessoas pensam que o altar é aqui, como se fala, aquela plataforma, o púlpito é o altar. Onde o pregador está aqui é mais santo que onde os irmãos estão. E isso não é verdade. Isso é uma mentira. Pessoas falam, vai lá e deposita o seu dinheiro no altar. Isso nem bíblico é. Isso é a segunda mentira que as pessoas têm divulgado. E para isso nós precisamos estar atentos com isso. Saber diferenciar do que é altar. O altar o que é? Sempre aonde o bicho morre. Sempre onde havia sacrifício. Então, se isso aqui é um altar, nós temos queimado algum animal aqui para sacrificar? Aqui não é lugar para depositar dinheiro. Então, vemos que tem falsos pregadores colocando isto, que o altar é o lugar onde se coloca dinheiro, o altar é um lugar mais santo do que onde os irmãos ficam. Pessoas, tem igrejas, eu não vou nem citar o nome aqui, porque fica meio chato, mas tem igreja, até da onde eu vim, ela coloca assim, que se você orar de uma forma que não seja de joelhos, só para frente, para onde está o púlpito, ou onde é o altar na cabeça deles, que aqui é o lugar mais santo, a oração é válida, tem menos importância. Então tem várias, e não é só essa, tem várias igrejas que pensam assim. Então, isso não é verdade. As pessoas pensam que prestar o culto prestar para este altar, para este pastor, ou para este pregador, ou para este templo. Aqui não é um templo. O templo é no Velho Testamento. Aqui é apenas um lugar onde nos reunimos para quê? Para nos escondermos da chuva, do sol, para nos reunirmos
para ter um lugar para as crianças, um banheiro. Então aqui não é um templo. As pessoas estão confundindo. Ah, hoje eu vou lá para o templo. Não, hoje nós vamos para a casa de oração. Estamos reunidos em comunhão para isso. Então as pessoas mudaram. Então a igreja não é um templo. O templo não é onde nós vamos, mas sim é quem nos tornamos após a nossa conversão. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16? Vamos ler, irmão? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A palavra diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que é sagrado? Aquele onde o Espírito Santo passa a habitar. Então este é o templo do Espírito Santo, morada do Senhor. Agora no capítulo 6, mais 2 páginas para frente, irmãos. Versículo 19 diz assim, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E qual o preço que foi pago por este santuário? O sangue de Cristo no Calvário. Então não é estas regras do culto que o homem instituiu. Então, como diz lá em Estevão, lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, Estevão disse que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então toda a palavra de Deus vem nos instruindo. Ela vem dizendo, o templo do Espírito Santo é você, meu irmão. Então você que deve aplicar agora, apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, igual diz o texto de Romanos 12. Então o culto racional é isso. Agora, o sacrifício no Antigo Testamento. Lembramos que o cordeiro sempre acabava no altar. A vida dele encerrava ali. Então o culto racional, o culto verdadeiro, que Deus aceita, é o culto do cristão cuja vida para o mundo termina. Então não é como o cordeiro era sacrificado e ali acabava o sacrifício, tudo se encerrava ali, pela ordem de Arão. Então tudo se encerrava ali. Agora para nós, é quando nascemos de novo. Quando o cristão é nascido de novo, aí ele passa a ser morada de Deus, né? Onde o Espírito Santo habita. E agora, se você é o sacrifício vivo, como diz em Romanos, o que aconteceu? Se você é um sacrifício, o sacrifício morre. Então, se nós somos sacrifício, tivemos que morrer para a velha vida e agora ter novidade de vida. Não é isso que a palavra nos diz? Então, tudo termina no altar. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Eis que sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então passamos a ser nova criatura. Então, como somos nova criatura, a velha morreu. O sacrifício foi terminado ali. Só que nós, ao contrário do cordeiro que era sacrificado, nós somos um sacrifício vivo. Nós apresentamos todos os dias um culto racional, não somente na igreja, mas em todos os lugares. Então, culto racional não é de quem tem certificados. O culto racional não é de quem fala bem. O culto racional é um culto de sacrifício, que você é o sacrifício vivo e vive para Deus. Então, é um sacrifício que morre,
mas que vive. Por quê? Porque nasceu em Cristo Jesus. Nos tornamos nova criatura. E quando você deixa de viver para o mundo, agora o que aconteceu? Nós se agarramos na graça de Jesus Cristo. Por quê? Porque o pilar da fé é o Senhor agora para nós. Então Jesus é o pilar. Então devemos o quê? Nos agarrar em Cristo Jesus e não nas coisas do que o homem coloca. Então não é o sistema litúrgico, não é a forma de nós cultuarmos. Não importa se um dá glória a Deus, se o outro não dá. Não importa se um bate palma na hora de louvar. Não importa se um ora mais alto, se o outro ora menos. Se um se balança ou se o outro não se balança. O culto racional é o culto verdadeiro. Então, eu não sei se o outro, porque ele está quieto no banco, às vezes ele está prestando um culto muito melhor do que eu. E o meu culto é um culto falso. Não é a roupa que eu visto. Não é o terno que eu estou. Não é o cabelo comprido. Não é mulheres para cá, mulheres para lá, homens para lá. Não. Mas sim um coração verdadeiro na presença de Deus. Este é o culto racional. Mas, irmão, deixamos tudo de lado? Não. 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer, para ter ordem no culto. Aí nós instituímos em segundo plano a nossa forma. Ah, mas eu me agrada aqui da igreja mais quieta. Amém, louvado seja Deus. Mas eu gosto de barulho? Tem, como se diz, à la carte. Tem de todos os gostos. Agora o que precisamos ver se é bíblico o que está sendo pregado. Se é o culto onde eles estão servindo, prestando um culto, é um culto verdadeiro, um culto racional. É isso que temos que ter em mente. Então o altar é onde a pessoa morre. 2 Coríntios, capítulo 4, os irmãos vão um pouquinho mais para frente. Capítulo 4, capítulo 4, do verso 6 em diante. Eu vou ler brevemente aqui, irmãos. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de quem? De Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora o versículo 10 que eu quero enfatizar. Levando sempre no corpo o morrer de quem? De Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre o morrer de Cristo. E o morrer de Cristo é quando morremos com Ele. Então, quando estamos mortos com Cristo, mas continuamos a levar em nosso corpo o viver. A sua vida, para que a sua vida manifeste em nós. Como diz lá em Romanos 6, todos fomos batizados em um só corpo. Fomos sepultados com Ele. Fomos crucificados com Ele na sua morte, pelo batismo da sua morte. Então não é o ritual, mas sim a morte de Cristo. Então, em primeiro lugar, o culto racional não tem a ver com a nossa forma litúrgica, mas sim com conversão verdadeira. Agora, em segundo lugar, o culto racional não obedece à lógica de Arão. Lembra que eu falei do Êxodo 29, versículo 15? Então Arão vem da tribo de Levi, e a partir dele vem a ordem de sacerdote, ou seria o quê? Uma dinastia araônica. Então Deus, que instituiu Arão, mandou para Moisés dará ordem para Arão, para ele ser o sumo sacerdote, e Arão é da descendência da tribo de Levi, e instituiu todas as formas de cultuar a Deus, desde a roupa, da estola sacerdotal, do chapéu, que tem um nome esquisito, que eu não me lembro como é que é, e tem várias coisas ali que... Mas foi Deus que instituiu, foi Deus que mandou, faça desta forma.
São muitas coisas, os irmãos podem ver lá em Êxodo 28, do capítulo 1 ao 43, Êxodo 29 em diante, vocês vão ver todas as ordenanças de Deus. Então Arão vem da tribo de Levi. Então Deus estabeleceu tudo isso para Arão. E uma vez por ano ele fazia o quê? A expiação pelos pecados. Então o sumo sacerdote fazia o ritual e era ele que entrava lá, tinha todo um ritual. Agora, quando o sacerdote morria, o que acontecia? Trocava o sacerdote. Por quê? Porque a linhagem de Arão é a linhagem araônica, sempre ia trocando. Morria, porque findou lá seus 80, 90, 100 anos, não sei, mas sempre trocava. Mas o que permanecia era o quê? O sacerdócio araônico. Então, Arão é o que continuava a sua dinastia. Agora, em Êxodo 29, versículo 25, mostra como terminava o sacrifício. Terminava assim, com aroma agradável de oferta queimada ao Senhor. O texto vai dizer. E talvez Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, quando ele fala, nós somos o bom perfume de Cristo. Talvez Paulo estivesse se referindo a esse texto de Êxodo. Então, o serviço de Arão terminava quando? Quando ele sacrificava aquele carneiro, aquele cordeiro ali no altar. Então, ali se encerrava. Então, acabou o sacrifício, vamos embora, acabou, tudo está terminado. Agora, para nós, para o Novo Testamento, a lógica de Arão não serve. Nós não obedecemos mais essa lógica. Então, a Bíblia agora transcende essa lógica. Passa do sacerdócio de Arão. Por quê? Porque se Arão fosse o nosso sacerdote, nós estávamos debaixo do quê? Da lei. Agora nós estamos pela graça. Nós estamos vivendo pela graça de Deus. Então aquilo acabou. Então quando se muda o sacerdote, ali trocava o sacerdote. Mas agora, muda-se a lei, só muda quando? Quando muda o sacerdócio. Então o ministério dele acabava ali. E nós precisamos de outro sumo sacerdote. E está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 11 em diante, vamos ler. Hebreus 7, versículo 11 em diante. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Irmãos, acompanhem, porque senão vai ficar muito maçante. Eu vou ler o último versículo do capítulo 6 para os irmãos. E daí eu vou seguindo. Então eu vou ler o versículo 20 do capítulo 6, que diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, versículo 1 do capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então o que aconteceu, irmãos, agora? Nós não podemos ter o mesmo sacerdócio de Arão. Precisamos de um sumo sacerdote. E o nosso sumo sacerdote vem da linhagem de quem? De Melquisedeque, sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nós passamos a seguir o sacerdócio de Melquisedeque. Mas veja bem, o versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque?
e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Paramos aqui. Então ele está falando, agora teve que mudar. Então, se a lei continuasse, não haveria necessidade de ter outro sacerdócio. Lembrando que Melquisedeque é mais de 500 anos antes de Arão. Então, Melquisedeque simboliza um sacerdócio eternamente, em Cristo. Agora, as pessoas mudam, e esse versículo, o versículo 12 agora. As pessoas têm dito, quando muda-se o sacerdote, muda a lei. Mas não é isso que o texto diz. O texto está dizendo assim, pois quando se muda o sacerdócio, é necessariamente que há também mudança de lei. Então nós mudamos o quê? O sacerdócio. Então um sacerdócio diferente. Aquela dinastia de Arão se acabou, esquece. Então agora nós não podemos mais cultuar daquela forma. Achar que oferecendo sacrifício, achando que oferecendo oferta, oferecendo agrado para um templo, isso não é um culto racional. Isso é coisa do homem. E a palavra diz ali, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Vejam a relação que tem aqui. Então, como que eles atribuem na época de Jesus obediência, fazer cumprir aquilo, isso ou aquilo, lavem as mãos, não toque nisso, não toque aquilo. Se você não vir para a igreja, se você não fizer isso, você não é salvo. Tudo eles condenavam. Você vê que Jesus é da tribo de Judá. Então, peraí. Por isso que eles vieram para cima de Jesus. Porque Jesus foi totalmente contrário às regras deles. Jesus vai de frente com aquilo que estava em desordem com a palavra. Então as pessoas ficaram o quê? Com raiva de Jesus. As pessoas odiaram Jesus, porque Jesus veio trazendo o quê? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus vem trazendo outra forma de cultuar a Deus, de prestar um serviço a Deus. Então Jesus muda. Então o culto racional supera transcende a lógica de Arão. Arão vai ficando de lado. Então vemos que no versículo 11, a lei não é perfeita. Versículo 12, quando muda o sacerdócio, muda a lei. Versículo 14, mostra que Jesus não é da casa de Arão. Versículo 15, mostra que Jesus é um tipo de sacerdote diferente de todos os outros. Agora, conforme o nosso Rei de Justiça. Quem é o nosso Rei de Justiça? Jesus Cristo. Como diz em Jeremias 23:6. Ele também é o Rei da Paz, como diz em Juízes 6:24. Também Melquisedeque diz que o sumo sacerdote não morre. Agora, o meu e o teu sumo sacerdote vive para sempre. Hebreus vai dizer que, aqui no versículo 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, indissolúvel. O que é indissolúvel? Algo que não morre. A vida não morre. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então a lei se tornou inútil. Se nós se voltarmos para os mandamentos da lei, para aquilo que Deus ordenou para nós, a Bíblia está dizendo: se, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza, a lei se tornou fraca, e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança, o quê? Superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então é através
do que Cristo fez, não do que nós fazemos. Então, por isso que eu disse, o culto racional é um culto verdadeiro. O culto racional transcende a lógica de Arão. E agora o culto racional supera o último amém. E, queridos, pessoas como nós, como eu e como vocês, como aqueles que podem estar nos acompanhando mais para frente pelas redes sociais aí, irmãos, nós somos falhos. Nós somos fáceis para nos tornarmos atores. Aqui dentro agimos como santos, mas lá fora como pessoas ímpias no mundo. E isso Jesus chamou quando ele estava cumprindo seu ministério. Podemos ver lá em Mateus 23. Isso ele falou que eram pessoas hipócritas. Foi isso que Jesus falou. É uma palavra dura. Mas Jesus falou, ai de vós hipócritas. Então Jesus bateu firme contra os religiosos. Foi a maneira que Jesus mais se referiu naquela época. Então Jesus está falando que nós podemos fazer a maior oração, a oração mais bonita, mas o Senhor pode não ouvir. E o Senhor condena o culto hipócrita. Eu quero que os irmãos ainda estejam abrindo em Isaías, capítulo 1. Preciso ler esses versículos. Capítulo 1, do verso 10 ao 17. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Isaías 1, do verso 10 ao 17. O Senhor ali está falando com pessoas totalmente pervertidas, que eram totalmente devassas. Então diz assim a palavra de Deus em Isaías: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem e atendei a justiça. Repreendei o opressor e defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então Deus está falando para este povo: ó povo, vocês estão como sodomitas. O que eram os sodomitas e as pessoas de Gomorra? Os gomorrenses, que assim chamando, eram pessoas extremamente pervertidas, devassas em suas atitudes. Então lá fora eles praticavam tudo que era de mal, mas ali no culto eles vinham e traziam o quê? Uma postura santa. No seu meio social era pervertido, mas dentro da igreja, dentro da comunidade, trazendo para o nosso tempo, é o quê? É algo santo. Então Deus está falando: lá fora vocês são
as piores pessoas, mas aqui dentro, o culto arrasa aqui dentro. Aqui temos a melhor orquestra trazendo para nós hoje, a melhor banda, temos o melhor organista, o melhor violonista, temos tudo de melhor, temos o som perfeito, temos um pátio agradável, aqui dentro nós somos o melhor. Então o culto deles, como se diz aí a turma, arrebentava. Mas aqui dentro, agora lá fora, eles arrebentavam com o nome de Deus. Eles distorciam tudo que eles faziam aqui, lá fora era o oposto. Então Deus está falando para eles, parem com isso, não continue a trazer ofertas vãs. Eu não quero a oferta de vocês, para quê? Lá fora você vive como um pervertido, olha tudo quanto é porcaria na televisão, tudo quanto é coisa que não presta na internet. Aí dentro da igreja somos santos. Então Deus condena. Ele fala assim no versículo 15: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações. Então os homens praticavam tudo de errado lá fora, chegava aqui dentro da igreja, ó Deus, eu amo o Senhor, atenda a minha súplica, atenda a minhas orações. Mas Deus fala, eu não ouço vocês, vocês não têm parte comigo. Então isto não é um culto racional. O culto racional é aquilo que você serve aqui e lá fora você continua servindo. Não adianta nós lermos, conhecermos e não praticarmos aquilo que aprendemos. Então Deus está falando, o culto lá fora, o culto é o melhor, mas aqui dentro é de forma oposta. Eu não aguento mais ouvir vocês. Vocês agem lá fora como uns ímpios, mas aqui dentro como santos. Então isso não é a postura de pessoa que serve a Deus. Agora, somos perfeitos, irmãos? De maneira nenhuma. Mas Deus quer que sejamos verdadeiros, quer que sejamos honestos na presença dEle. É isso que devemos fazer. Então, nós devemos nos voltar para o Senhor, porque um dia Jesus chegará, uma época, quando Ele voltar, as pessoas vão dizer, Senhor, em Teu nome nós oramos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome falamos isso, falamos aquilo, fizemos milagres. Mas Deus vai falar, viu? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Imagine, as pessoas do mundo, tranquilo, nós já sabemos que eles estão separados de Cristo. Oramos para que Deus transforme o coração daqueles que não se converteram, que não entregaram as suas almas para Cristo. Mas para essas pessoas que estão dentro das igrejas, que conhecem a palavra de Deus, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Nós nunca tivemos conectado. Ele vai falar, Senhor, mas eu orava, eu contribuía na igreja, eu ajudava, eu evangelizava, eu ia e fazia tantas coisas para o Senhor, mas o Senhor vai falar, eu não te conheço. Nós nunca se conectemos. Nós não tivemos relacionamento nenhum, nem te conheço. É isso que o Senhor está dizendo aqui em Isaías. Ele está falando, pare com isso. Cesse de fazer o mal e pratique o bem. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, para o que é verdadeiramente o culto racional. Então, o culto não é de quem canta ou de quem prega bonito. O culto é de quem serve a Deus verdadeiramente, com honestidade. Com honestidade espiritual na presença de Deus. Então o nosso culto não pode terminar no amém. Quando o pregador fala, amém, irmãos, e faz a bênção apostólica, aí nós viramos a chave lá fora e mudamos tudo. Não pode ser assim. Então o culto racional tem que transcender, tem que passar o amém. Então, irmãos, vemos que várias igrejas e vários movimentos estão aí ouvindo vários pregadores, estão anos dentro das igrejas, mas são filhos de Satanás. Pessoas que ouvem pregadores profundos, pregadores com uma boa ortodoxia, que pregam a verdade, que pregam a palavra de Deus, mas mesmo assim estão indo para o inferno. Então é preciso nós estarmos atentos para isso. Deus quer honestidade espiritual. Ele quer que nós sejamos
filhos verdadeiros de Deus. Então, o culto racional não tem a ver com quem grita, com quem se balança, com quem fala mais alto, se um dobra o joelho, se o outro não dobra. Então, o culto racional é um culto sincero. Agora, nós devemos o quê? Chegar na presença de Deus, como Romanos 12 diz. Romanos 12, ali no texto que lemos. Apresentei o vosso corpo. Ele está dizendo, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Ali no grego está dizendo, apresentar de uma vez por todas. Não é algo que você vai tentando e mudando, não. De uma vez por todas. Se você morreu para Cristo agora, se apresente na presença de Deus como um filho verdadeiro, com um culto racional. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Então nós devemos chegar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu não consigo ser perfeito. Porque eu, irmãos, estou falando por mim. Pode ser que só seja eu que seja desta forma. Eu não sou perfeito. Mas se os irmãos tiverem o mesmo pensamento, o que nós devemos fazer é o quê? Senhor, eu não sou perfeito, mas o que a Tua palavra tem para mim? O que eu venho fazer na igreja, quando eu venho prestar um culto? O que eu estou ouvindo? O que esta palavra tem para mim? Para as minhas imperfeições. Então devemos nos colocar na presença do Senhor e clamar a Ele, Senhor, o que a Tua palavra tem para mim? E isso é o ponto alto da graça. Isso é o ponto que Jesus diz para nós em Mateus 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Ele fala que estamos diante dEle, precisamos nos entregar, não podemos enganá-lo. Nós não enganamos a Deus. Nós podemos até agirmos como hipócritas, fazermos um teatro, vivermos aqui dentro de uma forma e lá fora de outra. Mas, irmão, nós não somos perfeitos, como que nós vamos viver desta forma? Erre, mas peça perdão a Deus. Erre, mas chegue na presença do Senhor. Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Eu preciso chegar a Ti. É isso que eu tenho. O que dá para fazer? Eu só tenho isso. Este homem imperfeito, esta mulher imperfeita, é isso que eu posso apresentar como sacrifício vivo. Mas com a Tua graça, com a Tua misericórdia, eu posso continuar a caminhar. Então, irmãos, sejamos honestos na presença do Senhor. Sejamos como aquela viúva de Marcos capítulo 12, versículo 44, que ela foi lá e depositou 2 moedas. O que ela fez? Não é o dinheiro. Ela depositou o coração dela. Ela depositou tudo o que ela tinha. Ela falou, Senhor, eu só tenho isso. O que dá para fazer por esta pecadora? E Deus falou, vem cá, minha filha. É você que está servindo verdadeiramente. Assim nós devemos estar na presença do Senhor, rasgando o nosso coração na presença dEle. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Que a palavra de Deus possa estar chegando ao coração, que nós possamos meditar e prestarmos um culto verdadeiro a Ele. Que nós entramos aqui servindo, prestando um culto, e que nós podemos chegar até o outro domingo, no próximo serviço, e lá fora também prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Amém? Se os irmãos puderem ficar de pé, para estarmos orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa chegar ao nosso coração e que nós possamos chegar sinceramente na Tua presença, Deus, nos colocando para prestarmos um culto verdadeiro, um culto racional na Tua presença, Deus. Nos colocando o nosso coração, Pai, na Tua presença, falando, Senhor, é isso que temos. Mas sendo honestos, ó Pai, na Tua presença, colocarmos, Senhor, à disposição de Ti, para sermos servos de Ti, para o serviço, para a Tua obra, Pai. Confiamos em Ti, que o Senhor irá nos ajudar, mesmo sabendo que somos imperfeitos na Tua presença. Mas o Senhor é um Deus perfeito, que nos conhece e que olha para nós, ó Pai, e que nós possamos estar aqui em comunhão com os nossos irmãos e servindo uns aos outros, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, Pai.
nos abençoa, continue conosco, nos leve em paz e segurança para os nossos lares e continue conosco, Pai, no decorrer desta semana e em tudo enquanto fomos fazer, Senhor, que nós colocamos a nossa vida na Tua presença, para que o Senhor possa nos conduzir da melhor maneira. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por este culto. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos.